Bom dia. Eu vou ligar aqui no meu canal do YouTube, só um instantinho. Hoje nós vamos falar sobre as profundas dores da alma e os pensamentos suicidas. Nós vamos falar isso num contexto um pouco filosófico, talvez espiritualista. A gente vai usar o conceito de Kardec para a gente conseguir compreender por que nós temos esta vontade e às vezes esses pensamentos suicidas. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio, a prevenção às doenças emocionais, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Bom, meus queridos, eu vou falar com vocês sobre esse assunto baseado na minha história e no que aconteceu comigo. Eu não vou estar aqui dando nenhuma aula, nem realmente educando vocês em nenhum sentido, apenas realmente relatando as minhas indagações em relação a esse tema e principalmente o entendimento que eu adquiri e absorvi conforme foi passando o tempo. Bom, eu tive pensamentos suicidas, tive como se fosse uma organização para eu poder cometer o ato suicida alguns anos atrás. E isso me trouxe assim uma tremenda dor na minha alma, né? E aí eu não suportei aquela situação que aconteceu na época, então eu não queria mais estar aqui presente na Terra. Isso para mim era uma dor profunda. E aí é lógico que eu entendi, eu me tratei, eu passei com psicólogos, com terapeutas, montei o Hospital da Alma, que aqui nós estamos falando através do Hospital da Alma. E ok, tá tudo certo. Só que eu não conseguia compreender o que me fazia desistir da vida. Ainda que eu soubesse que é uma doença, ainda que eu soubesse que o nosso cérebro, quando ele não consegue processar algumas informações, quando ele começa a ter pensamentos ruminantes, né? Aqueles pensamentos excessivos da mesma coisa, do mesmo formato, principalmente do excesso do passado ou do excesso do presente, né? Do excesso do futuro, né? Preocupado, ansioso, enfim. Ainda que eu soubesse tudo isso, eu não conseguia compreender espiritualmente, racionalmente, o que me fazia desistir da vida. Eu não conseguia compreender isso. Pois bem, eu precisei buscar a Bíblia, buscar a parte filosófica de Deus para que eu pudesse realmente conseguir compreender esta situação. E aí eu caí num livro chamado O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tem uma parte desse livro que ele fala o seguinte: sobre as provas e sobre as expiações nesta encarnação. Ele acredita, né? E aí, gente, aqui nós não estamos aqui falando de religião, e aqui vocês vão me perdoando se vocês entenderem isso como uma crença ou como um ato religioso. Não é esta a questão, não é este o propósito. O propósito desta reflexão é a gente conseguir compreender o que pode acontecer dentro da nossa alma que faz a gente querer desistir da vida. E esta é uma indagação minha profunda que eu não conseguia compreender por que eu queria desistir da vida. Bom, ele diz que nós somos criados simples e ignorantes por Deus. Quando a gente nasce, nós não sabemos de muitas coisas. Nós não temos nenhuma experiência, principalmente nesta encarnação, porque ele acredita, né, não só ele, como vários filósofos, como Sócrates, Platão, todos eles acreditavam, né, e acreditam até hoje, enfim, todos morreram, mas devem acreditar até hoje, que nós
temos outras vidas, né? Nós não estamos aqui apenas em uma única vida. Nós temos várias oportunidades de encarnar. Ok. Entendendo isso, uma outra coisa que ele fala é que existem leis divinas, leis espirituais e leis morais. E leis naturais. São 3 tipos de leis, desculpa. 3 divinas, que são as leis espirituais, as leis morais e as leis naturais, né? Ok, eu entendi sobre essas leis, eu entendi isso. E aí, o que ele diz? Ele diz que essas leis, elas estão cravadas em nosso DNA. Assim que a gente nasce, essas leis, na verdade, o nosso espírito, quando ele acopla a matéria, porque até então a gente precisa de uma alma para poder utilizar da matéria, essa alma acopla a matéria e o que acontece? Vira-se um ser humano. Quando a gente encontra a matéria, nós esquecemos das leis divinas, das leis que já está constituída em nós, porque nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Ok? Entende isso? Ok. Qual é o próximo passo? Buscar compreender essas leis. Só que acontece o seguinte, conforme vai ocorrendo as situações do nosso dia a dia, conforme a gente vai experimentando as coisas, as pessoas vão estando conosco na nossa convivência. Essas questões, esses aprendizados, essas convivências podem ser para muito de nós muito dolorosas e muito profundas. Principalmente acontecimentos que nós não temos o controle, que não foram gerados por nós, porque existem vários tipos de acontecimentos. Aqueles gerados por nós, por falta de compreensão das leis morais. O que seria isso, Érica? Você trai, você logo vai ser, ou você vai ser traído ou traída, ou as pessoas vão se afastar de você. Então, essa é uma lei moral que você não tem como escapar dela. Uma outra coisa, aquilo que você planta, você colhe. É uma lei moral e uma lei natural. Se você plantar chuchu, você só poderá colher chuchu. Se você plantar maldade, você só poderá colher maldade e por aí vai. Ok? Entendido isso, o que nós precisamos compreender? E isso são as leis. Desculpa, gente. Esses acontecimentos são acontecimentos feitos por nós, ok? Só que existem os acontecimentos da vida, né? Que a gente encontra por algum acaso, que a gente não tem controle. Então, de repente, alguém faz alguma coisa pra você que te pega de supetão, de uma forma inesperada, você assusta com aquilo. Acontece uma perda, né? Uma prova de uma perda de um filho, a perda de um casamento, a perda de um trabalho, a perda de tudo ao mesmo tempo, e isso acontece. Né? Então eu precisei ler esses trechos desse livro para conseguir compreender o que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu comigo? Aconteceu a separação, aconteceu a filha doente, aconteceu a falta de trabalho, a falta de dinheiro e todos os amigos se afastarem, porque afinal de contas, eu era uma mulher solteira, né? Com 2 filhas no braço, uma doente, a outra pequena, e sem trabalho, sem dinheiro. Ou seja, todos os acontecimentos possíveis em um único momento. Quando isso acontece, esses acontecimentos inesperados, que você não suporta, não imagina, vem uma dor profunda na nossa alma. Mas é profunda, é insuportável. Porque ali a gente não vê nenhuma saída. A gente não acredita que nada pode acontecer de diferente. A gente não vê nenhuma perspectiva de mudança, de melhora, de nada.
Quando isso acontece, logo a gente já se pega, pelo menos eu vou falar de mim, logo aconteceu comigo que eu comecei a me pegar em pensamentos suicidas. A minha vida não vale a pena, o que eu estou fazendo aqui. Logo eu já comecei a imaginar que se eu não estivesse aqui seria melhor. Se eu não tivesse a oportunidade da vida e estivesse em um outro lugar, seria melhor. Por quê, gente? Porque a dor da prova que nós precisamos passar com resiliência é tão grande que às vezes a gente não tem força, a gente não tem capacidade para suportar. E quando eu compreendi isso, fez todo sentido eu entender o porquê eu tive tantos pensamentos suicidas. Não só pensamentos, como programações para executar de fato aquela ação. Ok, e como sair disso? Se nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, sobre pensamentos suicidas e as dores da alma, como sair disso? Como sair dessa dor que é tão profunda? Como entender e mudar os nossos pensamentos de algo que acontece que a gente não espera? E eu também demorei muito a compreender isso. E é isso por isso que eu quis falar com vocês esse assunto hoje. O que acontece, gente, é que lembra logo no comecinho que eu falei para nós que nós temos as leis divinas cravadas em nós? Elas estão dentro no nosso DNA e nós vamos precisar fazer um esforço para compreender, para estudar e para aplicar essas leis. Não só as leis divinas, como as leis morais. Para isso, a vida dá aquela sacudida na gente, levando a gente para caminhos e para acontecimentos que o propósito divino, na verdade, no fundo, o propósito maior é sacudir a nossa alma para levar a gente a este lugar de acessar as leis divinas. Para quem suporta, vai crescer e vai crescer muito. Para quem suporta os acontecimentos e começa a buscar dentro de si essas leis, começa a buscar e compreender as leis morais e começa a se modificar, tudo isso passa. Porque isso faz com que o nosso espírito, a nossa alma se fortaleça. É claro que será muito difícil a gente passar por esse processo sozinhos. É por isso que existem as terapias. É por isso que existe o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra. É por isso que existem as terapias alternativas. Recentemente no SUS foi aprovado mais uma série de terapias alternativas como base ali do SUS mesmo, onde o governo vai custear essas terapias para dar acesso à população, para que elas possam resolver as suas dores da alma, resolver os seus engodos emocionais, certo? Ok. Se eu entendo que eu tô com uma dor na alma muito profunda, é válido, é lícito eu achar que essa dor vai sair sozinha de mim? É válido e é lícito eu querer resolver isso da minha maneira e não buscar ajuda nenhuma? Gente, vão me perdoando, me perdoem, mas isto é insano. Se você tem uma dor na alma, se você está sofrendo por algo que de repente você infringiu as leis, porque não se engane, quando a gente infringe as leis divinas, a gente sofre. Como? Falta de perdão, o egoísmo, quando a gente está preocupado somente com o nosso próprio bem-estar e não se preocupa com o bem-estar do próximo, quando nós não praticamos a caridade, não praticamos o bem, quando nós estamos letárgicos naquela vida cômoda dos prazeres da vida. Nós não viemos aqui para isso, meus queridos. Nós viemos aqui para comer, beber, ok? Prosperar. Nós viemos aqui governar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós viemos aqui ser feliz, ter família. Só que nós viemos aqui também
para cumprir uma única lei que Jesus veio nos mostrar. Ele veio, passou por tudo aquilo, né? Desculpa as consciências que não acreditam nele, mas ele foi um homem da terra que realmente trouxe uma lição, trouxe um ensinamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não está se amando, ou se você só está se amando, então assim, ó, o que acontece? Os extremos. Ou eu só me amo, aí eu viro um narcisista, só eu, tudo pra mim, o meu próprio bem-estar, dane-se o outro, eu cuido de mim, eu faço as coisas pra mim, tudo que é bom pra mim. E pro outro, não sei, ele que se vire. Ou eu tô no outro oposto. Eu amo só o próximo, tudo pro próximo, eu me entrego, eu faço, eu aconteço, pro outro, e nada pra mim. Esse desequilíbrio, gente, vai fazer a gente sofrer. Como? Tristeza, depressão, ansiedade, a gente vai se sentir rejeitado ou rejeitada, a gente vai afastar as pessoas da gente, porque nós estamos fora das leis, e a gente precisa entender isso. E quando a gente está fora das leis, e quando isso é muito exagerado, a nossa alma grita. E este gritar da alma faz a gente ter pensamentos suicidas, que não vale mais a pena a vida. Que a nossa estada aqui, que Deus errou. A gente começa a pensar assim, Deus errou. Meu pai e minha mãe erraram. O plano divino espiritual errou. Eu tô na terra, eu tô aqui, tô sofrendo, tá tudo errado. E não é isso. Por isso que é importante a gente abrir a nossa mente e não ficar só naquela... como aqui é o Hospital da Alma, o que eu gostaria de falar para vocês, aqui é uma clínica de terapia holística, ok? Ok. Só que a gente precisa estudar outras questões para a gente conseguir compreender até onde vai a nossa alma, porque o nosso estudo é limitado, né? A gente estuda uma área do conhecimento e acredita que é só isso, que não tem mais nada, né? Que não tem outras coisas, outros entendimentos, outros tipos de filosofia, outras compreensões um pouco mais aprofundadas sobre aquele mesmo tema, e a gente se fecha. E a ideia é que a gente possa abrir a nossa alma, ampliar a compreensão da nossa alma. E é importante que você entenda que toda vez que você está tendo uma dor profunda na sua alma, a ponto de você acreditar que a sua vida não vale mais a pena, você pode ter certeza absoluta que você está infringindo alguma lei. A lei da vida, a lei natural ou a lei moral. Como, gente? Então eu vou pegar o meu exemplo, tá? Aqui eu não estou para falar de vocês, estou para falar de mim. Vou pegar o meu exemplo. Na época eu tive depressão catatônica. A depressão catatônica é aquela depressão que você não come, não escova os dentes, não pente o cabelo. Tudo isso aconteceu comigo. Para minha vida, eu já estava uma morta-viva. Essa é que era a verdade. Por quê? Porque eu perdi o emprego, eu pedi as contas do meu emprego, eu não perdi, eu pedi para sair. A minha filha estava doente. Eu descobri várias traições. Eu me separei. Tudo ao mesmo tempo. O que a lei divina sugere que a gente faça quando acontece várias coisas desagradáveis? Ela sugere, olha isso, as leis. Que aumentemos a nossa fé, que perdoamos os nossos agressores, que oremos para a gente ampliar a nossa capacidade de compreender as coisas, que a gente lute com consciência, com resiliência, com autonomia, com força de vontade pela vida. As leis ainda falam, encontre novos amigos. Tudo isso, gente, está na Bíblia, está no Alcorão, está em vários livros filosóficos sobre leis divinas. Ela fala, se fortaleça no Senhor, se fortaleça com amigos prudentes e sábios. Se a coisa está muito complicada para você, descanse, reflita, dá um tempo. A lei ainda fala que há um tempo para chorar e um tempo para sorrir. A lei ainda fala
As leis ainda falam que nós precisamos passar por aflições para lapidar o nosso espírito, para limpar aquilo que é feio, sujo e aquilo que não é bom dentro de nós. Então, olha quantas coisas legais e interessantes que as leis sugerem que a gente faça quando a gente passa por um conflito. Só que, uma outra coisa, aí vem a medicina, vem a ciência, falando, você precisa passar por tudo isso acompanhado. Você precisa ter alguém te auxiliando, alguém de apoio, de suporte emocional para você realmente conseguir passar por essa dor profunda. E o mais legal é que assim, ó, cada pessoa terá a sua história, né? A minha história foi a separação, foi a doença da minha filha, foi a falta de dinheiro. A história de outra pessoa será perdi alguém, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi o trabalho. A história de outra pessoa será, nossa, aquela pessoa me enganou, me traiu, eu perdi toda a minha fortuna. Cada um vai ter uma história. Mas o que eu quis trazer para o nosso dia de hoje, para a nossa reflexão de hoje, não é a história em si. É o suprassumo do conteúdo. Qual que seria o suprassumo? Ainda que cada história seja extremamente importante e válida, o suprassumo é, eu não suportei passar por isso. A minha alma não suporta passar por isso. Isto aqui que está acontecendo é muito pesado. Isto aqui que aconteceu, para mim, é algo que foi muito inesperado, foi muito pesado. E é por isso que eu não estou conseguindo suportar. O suprassumo é o peso, o excesso do peso daquela aflição e o que isso te causa na sua alma. Ela dilacera a sua alma, né? A sua dilacerou a minha, dilacera até hoje. Mas o importante é que a gente entenda que, ainda que seja insuportável a nossa história, aquele acontecimento inesperado, aquele acontecimento desagradável, ainda que aconteça tudo isso, é possível você ultrapassar isso e ir para um próximo nível. É possível, porque eu sou prova viva disso. Eu estou aqui, viva, cuidando das minhas filhas e montei uma clínica para cuidar da alma das pessoas que sofrem assim como a minha, que já sofreu muito mais do que sofre hoje. Então, o meu incentivo no nosso dia de hoje, no nosso encontro, no nosso vídeo, é que entenda, compreenda que quando você estiver com muita dor, é porque a prova lhe é pesada. A prova realmente está exigindo muito esforço de você. Só que isso não significa dizer que você precisa desistir da sua vida. Você pode apenas descansar. Ficar um pouco em silêncio, não precisa desistir. E uma outra dica que eu quero deixar aqui para você é: não passe por isso sozinho. Não escolha estar sozinho ou sozinha nesta jornada. Nesta jornada de laceração da sua alma. Porque a sua alma sim vai estar sendo dilacerada para ela crescer. Gente, o propósito de Deus é que a gente evolua, que a gente cresça. Se esse autor estiver certo no livro dele, ele fala que Deus quer que a gente se transforme em um ser de luz, um espírito puro, um espírito modificado. Porque se nós nascemos simples e ignorantes, até o final da vida, ele quer que a gente seja transformado. Se você nasceu com muita ignorância, ele quer que no final da vida você saia super mega inteligente, super mega altruísta. Então, os acontecimentos que passarão ali no decorrer da sua jornada têm um propósito. Tem um propósito de te fazer crescer e evoluir. Ainda que difícil, ainda que doloroso, ainda que traumático. Só que qual que é o bom de tudo isso? Né? O bom é que nós vamos crescer,
Ainda que você não seja otimista nesse ponto, eu passei por uma depressão, não passei por uma, não passei por duas depressão difíceis. Uma foi suicida mesmo, quase que eu cometi o ato, quase, foi por pouco. Se não fosse uma voz gritar na minha cabeça e falar assim, não faça isso, eu não era para eu estar aqui. Não era, gente, não era. E eu preciso agradecer muito essa voz. Eu tenho certeza que essa voz é do Espírito Santo de Deus, é dos enviados dele, é dos anjos que cuidam da gente. Eu tenho certeza, porque eu estava sozinha na minha casa. Um dia, para quem me acompanha aqui no Hospital da Alma, já sabe dessa história. Enfim. E aí, o que aconteceu comigo? Eu entendi e eu comecei a buscar. Então, às vezes, a sua alma está tendo uma dor profunda porque ela está pedindo para você buscar algo novo. Sai desse ambiente. Para de andar com essas pessoas. Pelo amor de Deus, perdoa. Deixa essa pessoa ir embora da sua vida. Às vezes a sua alma está gritando porque ela quer que você mude de trabalho. Às vezes a sua alma está gritando porque ela já te sinalizou o que você precisa fazer na Terra. Qual que é o seu dom? Qual que é o seu... aquilo que te faz arder o coração? Ela já te avisou, mas você tá ali, ó. Lá, 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 fingindo que não tá vendo. Fingindo que isso não é importante. E aí não tem como, gente. Não tem como. A gente adoece. Então, começa a olhar para a sua vida e para as dores da sua alma e começa a pensar o seguinte: o que esta dor está querendo me dizer? O que esta dor está sugerindo? Quais comportamentos essa dor está sugerindo que eu tenha? Porque sabe o que eu descobri, gente? No fundo, eu descobri que a minha alma estava tão deslocada daquilo que eu vim fazer, que eu estava fazendo coisas que não faziam sentido nenhum para mim. E aí, a minha alma conversou comigo. Meu espírito falou: filha, nós viemos aqui para servir, para ajudar. Nós viemos aqui para ser contribuição. Nós viemos aqui cuidar da família. Nós viemos aqui melhorar a nossa comunicação. É isso que nós viemos fazer. Não é você ficar dando aulinha. Não é você ficar assistindo novela. Gente, eu começava a minha programação depois do trabalho. Chegava em casa às 6 horas, aí eu começava. Finalzinho da Malhação, Jornal das 7, novela das 7, Jornal das 9, aí eu dava um tempinho, fazia jantar, novela, Big Brother, filme, todos os dias. A minha alma estava extremamente dispersa e não era isso que ela tinha que fazer. Às vezes, a sua alma está gritando tão profundamente para você: acorda! Acorda, meu amor! Nós não estamos aqui para ficar vivendo essa vidinha. Alô? Nós viemos aqui para construir algo bacana. Nós viemos aqui estudar. Nós viemos aqui aprender. Tudo isso é um sacode, gente, da vida. E por que a gente tem esses pensamentos suicidas? Porque a gente acha que ou a gente está fazendo uma coisa, que é o que a gente está fazendo, ou não tem mais nada. Ou não existe mais nenhuma oportunidade, não existe mais nada. E não é assim. No fundo, quando isso acontece, aí que a gente precisa ter atenção e pensar: se isso está acontecendo, é porque eu preciso conversar com a minha alma. E é para isso que existem as terapias. As pessoas ainda têm muito preconceito, né? Quando alguém fala assim: olha, você precisa de ajuda, busca uma terapia. A pessoa fala assim: eu não sou louco. Quem disse, gente, que para fazer uma terapia você precisa ser louco? Não. Se a sua alma não está feliz, você precisa fazer uma terapia. Porque significa dizer que você precisa encontrar o caminho da sua felicidade. Encontrar o caminho do que você veio fazer aqui. Encontrar a si mesmo, a si mesma. E a terapia é um ambiente que você adquire para você se encontrar. Um ambiente seguro. Um ambiente altruísta que te ajuda a você a se encontrar. Porque não tem como a gente fazer certas coisas sozinho. Você não vai fazer uma DR sozinha, se bem que ultimamente eu ando fazendo reuniões de empreendedorismo comigo mesma. Eu falo: Érica, você já fez isso aqui? Aí eu falo: não, ainda não fiz não. Tá, mas
Você não tinha horário? Eu falo, é mesmo, eu tinha horário. Eu mesma faço reunião comigo, como se eu mesma fosse a minha secretária, mas... Ok, mas como que você vai fazer essa troca com você quando você tiver com uma dor muito profunda? Você precisa ter um humano, um ser humano ali. Porque às vezes, gente, as pessoas falavam assim pra mim quando eu estava com depressão. Érica, você precisa orar a Deus. Você precisa buscar a sua espiritualidade. E eu busquei, e eu orei, e eu fui praticar uma religião. Só que, gente, eu precisava de um ser humano, de alguém ali, ó, para me escutar, para validar aquilo que eu sentia, para algum ser humano para falar assim, eu te entendo. Era isso que eu precisava. Então, orar, é claro que só Deus vai te levar para um caminho de salvação e de cura real. Mas, gente, às vezes a gente não consegue chegar num nível tão espiritual se nós estamos tão no profundo ali, enraizado. A gente precisa começar nos níveis diferentes. Então eu começo conversando com uma amiga, depois eu aprofundo um pouquinho, vou conversando com a mãe, uma pessoa mais sábia, aí eu converso com a avó, aí daqui a pouco eu converso com um terapeuta, aí daqui a pouco converso com Deus. Aí de repente eu começo a resolver tudo entre eu e a espiritualidade, eu e Deus, eu e a minha conexão espiritual. Mas ainda assim, um ser humano é extremamente essencial para você nessa jornada. Não tem como. Não tem como, nós não somos super mulheres, super Batman, Superman, nós não somos. Precisamos de ajuda. Ai, precisamos sim de ajuda, precisamos sim de outro ser humano e não precisamos passar por tudo sozinhos. É isso, meus amores. É isso que eu queria contar para você no dia de hoje. Se você tá com dor profunda na sua alma, saiba. Ou você está infringindo a lei, ou você precisa buscar te conhecer ainda mais, conhecer quem é você. Ok? Eu desejo que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite. E nós nos encontramos no nosso próximo encontro aqui no canal do Hospital da Alma. Um beijo no seu coração. Eu desliguei aqui no meu canal do YouTube, agora eu vou desligar aqui no canal do Instagram e no canal do TikTok. Pessoal do TikTok, a live não sobe, porque eu tenho pouquinhos seguidores, né? Tô falando aqui no TikTok. Eu tenho pouquinhos seguidores e aí o que acontece? A live não sobe, então vocês me sigam no canal do Hospital da Alma, porque eu só consigo fazer live no meu canal Érica, mas que também é o canal do Hospital da Alma, porque no canal do Hospital da Alma eu tenho que ter 100 seguidores para fazer live. Ai, gente, é um absurdo, né? Por que não deixa a gente fazer live, né? Mas tudo bem. Ou vocês me sigam lá no YouTube do Hospital da Alma ou no Érica Moraes, tá bom? Tá bom, Instagram? Um beijo no coração de vocês. Cuidem daquilo que é mais importante, que é você, que é a sua alma. Não precisa estar sozinho. Não precisa, gente. Confia que vocês não precisam estar sozinhos, tá bom? Um beijo pra você. Tchau, TikTok. Amanhã é quinta. Amanhã à noite nós temos live com a terapeuta Camila, que ela vai falar sobre barra de axis. A barra de axis, gente, é uma técnica que você que aplica assim na cabeça. Ela vai explicar direitinho, tá? Que aplica assim, ó. E você libera pensamentos negativos, vai liberando coisas que às vezes a gente tem pensamentos de ruminação, que é aqueles pensamentos sempre do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeito, que a gente não consegue se libertar disso. E a gente fala, meu Deus, não consigo. Então tem técnicas terapêuticas que te ajudam a liberar essas ruminações, essas coisas pesadas. E além disso, ela, para quem estiver na live, ela vai oferecer uma sessão gratuita, tá bom? Na Zona Norte de São Paulo. Para quem estiver em São Paulo e quiser participar, conhecer o Barra de Axis, você terá a oportunidade, mas tem que entrar na live, tá bom? Amanhã, às 8 horas da noite, estaremos em live no canal do Hospital da Alma, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Oh, meu Deus, foi. Tchau, gente, até amanhã.